Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de inteligência artificial, inteligência computacional. E como eu prometi, né, no vídeo anterior, estou aqui para que a gente faça a implementação de um algoritmo meteorístico, certo? E aí, em princípio, o algoritmo que eu escolhi para implementar foi o algoritmo PSO, certo? Então eu vou mostrar aqui parte da implementação e a gente pode ir lá no nosso ambiente, né? Eu vou usar o Qt para a gente fazer a implementação. Então, o que a gente tem que fazer, basicamente, é criar uma classe, né? Eu vou criar uma classe chamada PSO, e aí nessa classe a gente basicamente vai seguir esse algoritmo, né? Então vai ter uma função que vai criar as populações e fazer a inicialização lá do algoritmo, né? Vai ter uma outra função que vai ser responsável por avaliar, né? Conseguir avaliar o desempenho do algoritmo. E aí, se eu consigo fazer essa função de avaliação, eu posso passar X, eu posso passar P, eu posso passar G, PG e PB, né, que são basicamente cada um deles são indivíduos que estão sujeitos à avaliação, que vão ser guardados por um vetor. E aí vou ter um loop principal que basicamente vai ter essas funções e vai ter um if lá que seleciona a melhor e a pior e também vai é, implementar essas duas equações aqui. Então é basicamente isso que tem que ser feito, certo? E aí vamos lá para o ambiente e a gente vai colocar tudo isso na implementação, certo? Então pessoal, eu não sei se vocês já perceberam, né? Eu faço aqui as aulas com pouca ou quase nenhuma edição, então talvez a ordem mude um pouquinho aqui, certo? Porque acabo fazendo algumas adaptações na hora de fazer a implementação, mas a gente vai seguir aqui fazendo a implementação. O código final basicamente vai nos gerar o PSO, certo? Então vamos começar pelo começo aqui, criando um novo projeto. E aí eu vou criar aqui um PSO. Pode ser na interface mesmo, não tem problema. Então ele vai criar o nosso projeto, certo? E aí é, eu vou importar aqui o sistema de controle, certo? Então, para importar o sistema de controle, a gente vai lá no site, certo? Então, aqui no site, vocês, basicamente, sistema de controle, né? GitHub, Engineering, Library, sistemas de controle. Você vem aqui e faz o download do zip. Pode mandar abrir o arquivo ou salvar, como eu fiz. E aí, você vai copiar isso aqui para a pasta lá do projeto, certo? Que aqui é a pasta PSO. Então você puxou para cá. Tem que mudar esse nome porque ele vem da branch. Se você fizer pelo Git de fato, ele não vem com esse nome master aqui. Uma vez que você fez isso aqui, a gente já pode voltar lá para o Qt e fazer algumas inclusões, certo? Então a gente volta aqui, né, para a nossa interface. Aí você vem aqui no PSO, clica no botão adicionar arquivos. Mas você pode mandar adicionar já o diretório, os diretórios que você deseja colocar. E aí eu vou adicionar aqui. Vou botar só o básico aqui, certo? Álgebra linear, matrizes,
otimização. Eu já tenho até PSO aqui, né? Mas enfim, a ideia é mostrar para vocês como é que faz a implementação. E aí a gente poderia botar modo também, mas eu vou fazer de uma maneira diferente, que está aqui, para que vocês não fiquem dependentes completamente de outras implementações minhas. Aí sem plot por enquanto. Optimization. Álgebra linear. E por enquanto só. Ok. Aí ele vai colocar aqui no projeto, né? Vai ter mais ou menos tudo aí, só para vocês compararem como é que fica a área, certo? Eu botei uma interfacezinha aqui, depois a gente monta a interface se, enfim, vocês quiserem fazer de alguma maneira isso. Aqui tudo certinho, pronto. Então vamos lá. Montar pelo menos uma interfacezinha básica para a gente poder não se preocupar muito. Eu vou puxar um botão. PSO. Exemplo com PSO. E aí eu vou botar um log aqui. Um text edit. Fazer nada muito elaborado não, para a gente poder ser objetivo, certo? Apertei lá naquele botãozinho de cima, esse botão que ele redimensiona e deixa a interface mais fácil, responsiva, né? E apesar da parte visual ser melhor se você fizer com QML, pelo menos você tem algo responsivo, razoavelmente responsivo, sem ter muito trabalho. Então vou voltar lá para... esqueci de fazer uma coisa aqui. Clica com o botão direito, aí go to slot, aí você pode apertar aqui em clicked, que aí quando você apertar o botão, ele vai fazer alguma coisa. Pronto. Então agora tem o evento do botão, vamos ficar em standby, eu vou voltar ainda para esse ponto aqui para poder implementar aqui dentro da função, certo? E vamos agora fazer o PSO, certo? Eu sei que tem coisas auxiliares que para o PSO, para a gente botar para funcionar, mas a ideia aqui é que se você já sabe trabalhar com interface, né, não vai ter muito problema aqui. Estou salvando tudo e aí vamos seguir na implementação do PSO. Então você clica com o botão direito, aí você adiciona um novo, aí você vai colocar uma classe, certo? Só que essa classe, que eu vou chamar de PSO, ela vai ter um H e um HPP, porque se você quiser você pode usar template, certo? Apesar de que, mas enfim. Então criei aqui o arquivo, certo? Vocês vão ver aqui embaixo aparecendo o pso.h, pso.hpp, e aí eu vou criar algumas estruturas aqui para a gente poder utilizar no nosso PSO, certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui pertencer ao meu namespace. Isso aqui é só uma questão de organização, certo? Que eu chamo de optimization handle. Então, tudo que tiver em optimization agora vai ser você vai poder facilitar lá a busca com o control espaço, certo? Aí aqui eu vou incluir algumas coisas que eu vou utilizar.
como include a minha biblioteca de otimização, que está em sistema de controle, headers, optimization libs e optimization. Deixa eu comentar aqui. E aí, isso aqui já deve incluir boa parte das coisas. Eu vou ainda incluir a parte de álgebra linear, sistemas de controle, headers, primitive libs, linalg. E tudo que tiver matrizes, essas coisas que facilita muito aqui no PSO, no lugar de a gente fazer individualmente lá algumas coisas, usar matrizes para isso, certo? Então, agora a gente vai criar a parte pública, né? PSO, e a parte privada da classe. Então vou já colocar aqui a parte privada. Aqui embaixo eu vou colocar uma variável para dizer se é maximization. Porque aí se o problema for de maximização, ele vai fazer uma coisa. Se o problema for de minimização, ele vai fazer outra. Eu quero melhorar, eu quero piorar, alguma coisa assim, né? Então, eu vou precisar aqui também de... Assim, eu vou fazer a classe ser um template. E o meu template vai ser isso aqui. E eu vou fazer o PSO herdar. De optimization. Porque aí eu vou herdar os atributos de optimization. Que não é necessariamente obrigatório, certo? Então, eu vou criar um tipo, que é o número de variáveis que o PSO vai ter, tamanho da população, também o número de gerações, o número de iterações, né, que o algoritmo vai ter, chamando de geração aqui, fazendo uma extrapolação. Aí, dependendo do tipo, eu vou usar Phi1, que são os parâmetros de ajuste do PSO. Ômega, seria o W lá. E se eu quiser, os valores mínimo e máximo de x, que aí se eu quiser um problema com restrição, por exemplo, eu posso fazer. E aí de matriz, eu vou ter como matriz V, X, P, G, aí eu vou ter a
avaliação, as avaliações das partículas X, as avaliações das partículas P e das G. Né? Então, além disso, esses são os atributos privados. Né? Agora, eu posso fazer privado também essas partes aqui, que eu vou precisar de uma função de avaliação. Então, eu vou ter que, para facilitar, eu vou colocar o ponteiro de uma função, certo? Então, esse ponteiro de função a gente vai colocar assim. Eu vou retornar um type, né? E eu vou passar um linalg matrix type. Então, dessa maneira, a gente pode fazer sempre um call a ela, né? E aí eu vou criar aqui uma função de avaliação, certo? Que vai atualizar as partículas a partir disso. Então, vou chamar essa função de eval. Aí eu vou fazer uma função para fazer a atualização das partículas, uma para atualizar a velocidade, outra para inicializar o algoritmo, podia ter sido a primeira. Aí eu vou ter um detalhe aqui, né? Essa função evaluation aqui, eu vou ter que fazê-la passando X, passando P, passando G, se for necessário. Então é melhor que ela seja retorne e receba um parâmetro, né? Então eu vou colocar ela assim. Chamar de particle. Então, particle update, velocity update, initialization, e aí eu vou criar um fitness update, que vai ser dividida em maximização e minimização. E se eu precisar limitar alguma coisa, eu faço isso aqui, né? Pronto. Então, o princípio é isso. Agora vamos para a parte pública.
Isso é tudo que o PSO vai fazer por trás, né? E aí a gente pode fazer o que o PSO vai fazer pela frente. Então, eu vou precisar aqui, primeira coisa, receber uma função, certo? Outras coisas que eu vou precisar fazer é setar alguns parâmetros, né? Então eu já vou colocando aqui os que a gente tem quase certeza, né? Vamos lá. Esses aqui a gente deve utilizar. Só que aí eu posso fazer esses parâmetros opcionais aqui. Aí para fazer esses parâmetros como opcionais, a gente tem que colocar igualdade aqui. Então, vamos supor que o caso simples é uma variável, tamanho da população, posso fazer 80. Número de gerações, vamos colocar aqui 2000, igual a 2000. Φ1 vai ser igual a 0,7, 0,7. Φ2 eu vou botar igual a 3,7. Ômega vou botar igual a 0,3. Valor mínimo, vamos colocar 1000 menos 1000, máximo 1000, e seria um problema de minimização, então vou colocar minimization igual a false, 0. Então acho que no construtor aqui boa parte já foi implementado, né? Isso aqui, certo? Agora eu tenho que colocar void optimize, é uma função herdada. Basicamente a gente vai mandar otimizar, né? Se eu quiser também eu posso otimizar passando alguns dados, aí seria o caso de identificação, mas em princípio é isso que a gente precisa. Eu vou matar aqui o destrutor PSO, então sem destrutor. Aí agora só para finalizar essa parte da implementação, a gente vai incluir o PSO.hpp, senão não funciona aqui, certo? E vamos copiar tudo aqui. Para a gente poder implementar uma por uma aqui as funções, certo? Então, como eu coloquei aqui o Optimization Handle, vou precisar colocar aqui. Em todos, certo? Aí eu preciso aqui, vou ter que botar o template. Eu vou já preparar aqui o copiar e colar pronto.
Maximization, PSO, Type. Aí aqui você já vai colando, né, desses tabs aqui para a gente poder visualizar as funções. Aí tem que botar o template também em todos. Pronto. Então o esqueleto aqui está mais ou menos desenhado para tudo. Aí aqui a gente tira essa parte dos parâmetros na primeira, porque no parâmetro opcional só lá na declaração, aqui a gente não coloca. E agora a gente precisa usar esses parâmetros, né? Então, this função igual a função. Aí aqui vai ser também, né, this var_num. Vou pegar logo tudo aqui. E a gente vai usar esses aqui. Do lado de cá vai ter o this, né? Igual. Ômega x max x maximization. Agora que a gente declarou aqui, falta só um aqui, que é o sRound time
Que a gente faz com que algumas inicializações aleatórias aí comecem sem nenhum problema, certo? Então a primeira função que a gente vai mexer aqui é a função de inicialização, né? Tem até sentido a gente inicializar primeiro, né? Então, ao inicializar, a gente inicializa as partículas, certo? Com números aleatórios. Então vou pegar aqui de começar do máximo vezes um número randômico, que ele vai ter o tamanho da população dividido pelo número de variáveis. Vou inicializar as velocidades, praticamente tudo vai ser parecido aqui. P, G, então aqui posso inicializar as velocidades, só que aqui eu posso, sei lá, inicializar num valor diferente, menor, né? Só para a velocidade ser baixa o suficiente. Aí P é mais ou menos a mesma coisa que X, porque herda de X, G. A diferença de G é que eu vou ter um aqui e não o tamanho da população, porque é só um que é o melhor de todos os melhores. E aí eu posso agora fazer a avaliação geral, certo? Então vamos supor aqui que eu já implementei a função de avaliação, que eu vou implementar agora na sequência, certo? Mas vamos supor aqui que eu já implementei. Então, eu basicamente vou receber um fitness. Então, diz xFitness vai ser igual a eval, que eu vou passar x. Então, passo x, pego o fitness, passo p, pego o fitness de p, passo g e pego o fitness de g. Então, a inicialização basicamente isso, né? Você inicializa todo mundo e avalia todo mundo e depois espera, começa, né, as iterações do algoritmo. E como é que seria fazer essa avaliação, né? Que seria essa função de avaliação? A minha função de avaliação aqui, ela basicamente eu vou criar aqui uma matriz, lineal de matriz, para ser o retorno de um tipo qualquer. Eu sempre uso RET como matriz de retorno, certo? Esse RET aqui, eu vou começá-lo do tamanho de particle, certo? Então, né, aqui eu vou botar particle.get number of rows, número de linhas, ele vai ter uma coluna. Então ele vai começar lá preenchido com zeros, e eu basicamente vou fazer um for avaliando, ou seja, chamando a minha função que foi passada como ponteiro, que é essa função aqui, funcPTR, né? E aí quando eu fizer essa funcPTR chamar o funcPTR, eu vou ter o valor de resposta, certo? Então aqui for o int, estou botando o int 32 porque eu já precisei usar bastante valores, então head.number of rows mais i.
Aí agora a gente vai chamar a função, certo? E passar aqui e ter o nosso valor de hat, ou seja, hat e vírgula. Só que aqui a matriz começa do índice 1, né? Então, hat de i até o final, eu vou receber aqui esses valores. Então agora a gente chama lá o ponteiro da função, certo? E aí eu vou botar aqui particle.getRow. Então, eu vou pegar a iésima linha, jogar na função de avaliação, a resposta dela vai para hat. E aí eu retorno essa variável de retorno. Então é isso, né? Então lá em função PTR a gente vai ter basicamente a implementação do que a gente quer como resultado disso aqui, certo? Eu podia fazer a implementação direta de função quadrática, alguma coisa assim, mas é melhor deixar mais genérico. Então a gente já fez a inicialização, já implementamos a função de avaliação, agora vamos fazer a atualização das partículas, particle update. Então aqui é uma função simples, né? X é igual a x mais v. Fica simples assim, que é aquela função que a gente já tinha colocado lá em cima. A de velocidade talvez seja um pouco mais difícil, porque você tem que... esse, né, x é igual a x mais v e tal, isso aqui é porque eu estou usando linalg, certo? A biblioteca que eu já criei anteriormente, então eu não preciso ficar fazendo um for aqui para varrer todos os vetores. Mas aí, enfim. Agora, para fazer o velocity update, eu vou precisar fazer o for por causa de g, porque o g ele é um termo que ele só tem uma linha, né? Então eu não conseguiria, a não ser que eu replicasse ele n vezes e depois fizesse essa operação lá com aquela v. Mas enfim. Então vamos criar aqui type rand1, rand2. São dois números randômicos. Eu basicamente vou fazer aqui um for o int 32 i igual a 0, igual a 1, i menor do que pop size, mais i. Eu vou fazer a mesma coisa com o j. JJ. E aí eu vou criar aqui o meu rand, vai ser um número randômico, vezes φ1 dividido o max, rand max. E aí eu vou fazer o rand 2, que vai ser com φ2. Aí aqui, v e vírgula j vai ser igual a ômega vezes v e j mais rand1 vezes uma subtração, que vai ser o p menos o x, pij menos x e j. Aí agora mais rand 2 vezes g 1j
menos x x e j. Aí ponto e vírgula no final. Então essa aqui é a atualização da velocidade. Então é o coeficiente de inércia vezes a velocidade, né? Mais a diferença da partícula para o seu melhor e da partícula para o melhor global. Aí tem esses pesos que tem parte aleatório, parte determinístico, que seria o φ1 e φ2. Então é isso. Vamos agora seguir, né, para a gente implementar a atualização de fitness. Então meu fitness update ele vai depender de se a minha função é de maximização ou não, né? Então, se é maximização, se for maximização, ele vai chamar fitness maximization, na verdade, update. Se não, ele vai chamar minimization update. E aí, vamos implementar aqui maximização. Então, para implementar aqui maximização, eu vou fazer um for o int 32 e igual a 0 e menor do que pop size mais i, se xfitness i,1 for maior do que pfitness, ou seja, se a avaliação local, a que eu tive agora, né, da partícula atual, ela for maior, já que eu estou falando de maximização, maior é melhor, né? Se ela for maior, então eu pego isso aí, né, e coloco no P. Pfitness i,1 vai ser igual a x fitness i,1. E eu vou fazer um outro for aqui, passando todas as partículas para o melhor local, né? Então o int 32 j igual a 1, j menor do que num var, mais j, diz p e vírgula j diz, fazer do jeito simples aqui, sim, diz x i, vírgula j. É que eu vou colocar chaves, tem mais de uma instrução, e vou colocar a chave do for também. Aí esse aqui vai começar de 1. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a relação entre G e P, né? Então, se P for maior do que G, maior significa melhor aqui. Se P for maior que G,
então P vai para G, né? P vai para G. P vai para G. Pronto, maximização é isso. E minimização é a mesma coisa, só que o contrário, né? Na minimização você basicamente vai mudar só esses sinais. Que é agora menor que é melhor, né? Aí você tem maximização e minimização contemplados, certo? Ah, só tem um detalhe aqui que eu não coloquei, que é o fitness, né? Só existe um fitness aqui no G. G minúsculo. Pronto. Aí tem essa função de limitação, que aí eu posso fazer o seguinte, né? Fazer um for duplo. Aqui já o for. Limitando todos os elementos de x, certo? Então, se x e vírgula j maior do que o máximo, x e vírgula j vai ser igual ao máximo. Se ele for menor do que o mínimo, ele vai ser igual ao mínimo. E a gente consegue limitar, né? E agora, por último, né? A gente já está chegando quase no final. A gente tem aqui a função optimize. E aí, nessa função optimize, a gente vai otimizar, né? Ou seja, solucionar aí o nosso problema com PSO. Então, aqui nós vamos inicializar. Depois de inicializar, a gente vai fazer um for. Que não vai ser até o pop size, sim até o número de gerações. E aí nós vamos atualizar a velocidade. Vamos atualizar as partículas. Vamos fazer a limitação, se for o caso, né? Vamos avaliar x. E aí vamos fazer o fitness update. E aí nós vamos agora usar um método lá do this. Eu vou fazer com retorno essa função optimize para facilitar a nossa vida.
T. Aí eu vou ter que mudar lá, né? Optimize. Ok. Ok. Então, em princípio é isso. Vamos ver agora se fica funcional, né? Eu vou só copiar aqui o tipo da função para a gente poder implementar lá, certo? Aqui eu salvo, vou lá para o meu window.h, aqui eu vou chamar o PSO, então, include PSO, PSO.h, não precisa botar aqui, obrigatoriamente, é um ponteiro, então vamos lá para o CPP. Então quando eu apertar o botão eu tenho o PSO, né? Então vou chamar, tenho que implementar uma função aqui, vamos implementar aqui uma função desse tipo. Que será uma função que vai receber um objeto do tipo matriz. Que vai ser um parâmetro aí. Eu vou pegar e fazer, por exemplo, um for. Essa aqui é de implementação geral. Então, basicamente o PSO já está terminado. O que a gente vai fazer é ficar mudando sempre essa função aqui, certo? Ela é que é a função que a gente precisa utilizar. Então aqui eu faço, sei lá, i igual a 1 e menor do que parâmetro get é porque aqui eu botei type. Eu vou botar double, fazer do tipo double aqui. Get number of columns mais i. E aí eu vou criar aqui um parâmetro de retorno. E hat vai ser mais igual ao parâmetro linha 1, coluna i, ao quadrado, por exemplo. Mas vou fazer uma função mais complicada. 5 vezes o parâmetro i mais 10. Pronto. Aí depois é só retornar hat. Tem um problema aqui. Pronto. Aí agora vamos fazer aqui em alg matriz double PSO, sei lá, de é o parâmetro otimizado lá. Vai ser igual. Eu já criei PSO aqui, né? Então, optimization handle PSO
Aí eu vou passar a função. Vou passar só a função, né? Aí aqui PSO ponto assim, botar PSO maiúsculo, PSO, e tem que dizer o tipo aqui. Então, eu fiz uma mudança aqui, então eu vou deixar de herdade optimization, certo? Então eu posso fazer assim. Eu tenho que implementar essa função aqui, mas é só por causa dessa herança aqui. Para não mudar tudo, eu vou só colocar essas duas implementações aqui. Eu espero que ele aceite assim. Aí agora sim, vai autocompletar. PCO.optimize. Aí eu vou fazer str. Aí eu faço esse operador. Então agora eu tenho o i.txedit, append, posso botar um append aqui. Aí vai ser str.cstr. Acho que já está pronto para rodar aqui. Eu suspeitei. Então, ou eu crio esse aqui void e crio uma variável nova. Vou fazer isso. Criar uma variável aqui. A preguiça está me dizendo para criar variável pública logo. Então vai ser assim. Optimize igual a G. E no Optimize vai ser void. Eu nem precisava ter herdado porque não estou usando model nem outras estruturas. Ok. Então agora esse aqui não retorna nada. E aqui vai ser PSO
Optimize. Vamos ver aqui o que foi que aconteceu de errado. Atenção aos detalhes aqui, ó. Primeiro que era igual. Eu vou ter que olhar em todos os outros cantos. E aqui é número de variáveis. var num. Se todo mundo vou terminar igual. Aqui também. Acho que agora vai. Então deu 790. Não sei se esse número é consistente. Tem muita variabilidade. Talvez a gente não esteja usando o número correto de sintonia, né, dos parâmetros. Então, deixa eu só simplificar aqui a função, porque a gente já sabe que a resposta vai ser sempre zero aqui, por exemplo. Aí se funcionar aqui, a gente assume que pelo menos tem um passo mais correto, certo? Até não está encontrando. Então, tem mais um errado aqui, né? Aqui a gente faz. Eu jurava que eu tinha ajeitado isso. Mas tudo bem. Tá, só mais um detalhezinho aqui, que também era igual. Isso que eu não estava fazendo. Vamos ver agora. É assim, aqui no G era um aqui, né? E aqui também. Pronto. A resposta era zero mesmo. Então agora, pelo menos funciona para aquela função. Vamos colocar mais 10 aqui, por exemplo. Aí ele vai ter que dar 0 do mesmo jeito, porque é o menor valor. Mas vamos colocar agora parâmetro. Aí o menos vai ser menos 0,5.
seria o mínimo dessa função. Vamos ver. Nesse caso vai dar uma raiz complexa cujo o menor valor, né, dá 0,5. Vamos escolher aqui um parâmetro real. Então se eu multiplicar por 20 aqui, uma das raízes vai dar menos 19 e a outra vai dar menos 0,51. Então vamos ver se isso aqui é o suficiente para a gente testar. Um 20, 10. Na verdade está certo esse menos 10, é porque eu estava falando de raiz, né? Mas na verdade o que a gente está pegando são os pontos críticos, né? E aí o ponto crítico de fato é menos 10. Então é isso para a implementação do PSO. Vocês vejam que não é só o detalhe de implementação, né, mas também o processo que a gente leva para pensar e para colocar soluções e para debugar, e tudo o restante também eu estou colocando nesse vídeo, né? E aí com isso a gente finaliza a implementação do PSO e boa parte do conteúdo para inteligência computacional, inteligência artificial. E aí, se vocês quiserem outros vídeos, fala aí que eu vejo como é que eu posso gravar e colocar. Ainda tem outras coisas, a gente pode utilizar alguns pacotes que tem Python, por exemplo, não só C++, e explorar outras coisas. Mas eu acho inteligente, dependendo do nível de programação que você quiser chegar, obviamente, né, que as implementações sejam feitas numa linguagem compilada e que dê para ter um pouco mais de performance, né? Recentemente eu tentei fazer algumas coisas que eram bem pesadas e no Python demora bastante, no C++ ele faz assim na velocidade pelo menos 60 vezes mais rápido. Então, enfim, de qualquer maneira é isso que a gente tem por enquanto. A gente se vê aí nos próximos vídeos. Então até lá.